Olá, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem. E hoje, como eu sempre digo, é sempre uma oportunidade de ficar melhor ainda, porque aonde tem a palavra de Deus, tem direção, tem alívio, tem gozo, tem cuidado, e hoje tem um cuidado do Senhor para a sua vida. Já há alguns dias o Senhor já vem falando comigo sobre como viver esses últimos tempos aqui na Terra, né? De uma forma que você viva leve, não viva temeroso, não viva com medo, não viva de uma forma sem você ter conhecimento da vontade de Deus para sua vida. O Senhor quer que você entenda a palavra, quer que você desfrute disso de uma forma plena. Essa é a vontade do Senhor, esse é o desejo do seu Pai, que você viva de uma forma plena, que você tenha uma vida mansa, tranquila, independente do momento, independente das circunstâncias. O mais importante é saber que há um Deus que cuida de você nos mínimos detalhes, naqueles bem pequeninos que você imagina que talvez Deus não se importa. Ele se importa. E naqueles grandes que você sabe que só poderia ter sido o Senhor para ter cuidado de você naquele momento. E hoje eu quero continuar com esse tema que a gente vem falando, né? Que é da volta do Senhor, que tem muito a ver com o dia a dia nosso, com os nossos dias. Nós não vivemos a volta de Cristo somente no dia que ele voltar. Nós vivemos aqui de uma forma que sabemos que o que nós plantamos aqui, a forma que nós vivemos aqui será uma continuidade eterna com o Senhor. Então nós já vivemos com a presença dele, nós já vivemos sabendo que a qualquer momento vamos estar com ele face a face, e glória será esse dia. Mas enquanto isso, vamos vivendo aqui a vida abundante que o Senhor nos promete. A vida de paz, de descanso, de prosperidade no Senhor. Ele quer isso para a sua vida. E hoje eu vou ler aqui no livro de Mateus, Mateus 25, a partir do versículo 32, que diz assim: Todas as nações serão reunidas diante dele. E ele separará uma das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: Venham, benditos de meu Pai. Recebam como herança o reino que lhe foi preparado desde a criação do mundo. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês me acolheram. Necessitei de roupas e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês me visitaram. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupa e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? O rei responderá: Digo-lhes a verdade, o que vocês fizerem a alguns dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: Malditos, aparte-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos, pois eu tive fome e vocês não me deram de comer, tive sede e não me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês não me acolheram, necessitei de roupas e vocês não me vestiram. Estive enfermo e preso e vocês não me visitaram. Eles também responderão: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro, ou necessitado de roupas, ou enfermo ou preso, e não te ajudamos? Ele responderá: Digo-lhes a verdade, o que vocês deixaram de fazer, a alguns destes mais pequeninos também a mim deixaram de fazer. E estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna.
Eu gosto sempre de lembrar dos detalhes que o Senhor nos deixa na sua palavra. O Senhor, ele em nenhum momento nos deixa leigo de algum assunto. Ele sempre nos deixa com a totalidade do que ele mesmo, do que vai acontecer nas nossas vidas, no presente, no futuro. Ele sempre nos deixa muito bem informados. E aqui o Senhor está nos dizendo que às vezes a gente deixa passar detalhes que para nós parece que é sempre para o outro fazer, para alguma outra pessoa. Parece que esse compromisso de fazer para as pessoas ao nosso lado ou fazer a mais, sempre é para uma outra pessoa mais capacitada, sempre é para quem tem o dom, né? Todo mundo fala assim, ah, você tem o dom, você tem o dom. Não, o Senhor está dizendo aqui que com essa exemplo, né, que ele está dizendo que quando a gente faz para um outro, a gente faz como se fosse para ele. O Senhor está nos ensinando, é uma chave aqui, é uma forma de viver com colheitas, até porque quando você é uma pessoa generosa, é algo que isso está no coração do Senhor, é algo que agrada ao Senhor. Então o Senhor está dizendo, será que você, sabe, não está entrando numa estratégia que eu penso que até do inimigo, penso não, é uma estratégia do inimigo, de se preocupar muito, mas muito mesmo, nem estou falando de uma moderação, estou falando de coisas assim, muito, de se preocupar muito com a sua própria vida ou ao seu redor, aquilo que você vive, e esquecendo de cumprir os ensinamentos, aquilo que o Senhor nos manda, né? Ele nos diz que nós temos uma missão aqui nessa terra. Todos nós temos. E quando a gente não cumpre essa missão, a gente fica realmente insatisfeito, a gente vive como se fosse para nós mesmos e vai chegar uma hora que essa vida que você busca só para você mesmo, ela vai ficar sem graça, sem vida. Por quê? Porque isso não tem sentido a gente viver assim. E não foi assim. Para isso que o Senhor nos criou. Ele nos criou para ser útil, para ser instrumento, para ajudar as pessoas de alguma forma. Então, quando alguém passa na nossa frente, ou a gente sabe de alguém que tá precisando, ou a gente ouviu falar e a gente às vezes fala assim, ah, você viu aquela pessoa, ela tá passando por isso, ou você viu aquela pessoa, a gente ouve muito esses comentários, né? Ah, aquela pessoa tá com essa situação, aquela pessoa tá nessa. Mas o que que eu posso fazer? O que que eu posso fazer por essa pessoa? O que que nós podemos fazer? Alguma coisa a gente sempre pode fazer. Será que você pode comprar uma cesta básica e levar para uma família que está precisando? Será que você pode saber se tem alguém que está prestes a sua conta ser cortada e você ir lá e ajudá-la, sem você falar isso para ninguém? Será que você pode dar uma carona para alguém ir na igreja com você? Será que você pode buscar alguém para levar ao médico? Será que você pode, de repente, em vez de você comprar uma roupa e ir no shopping para comprar para você ir lá e comprar uma roupa e dar de presente para alguém? Será que você pode cuidar de uma criança para uma pessoa que está precisando muito e ela está muito sufocada, o seu tempo está muito comprometido? Será que você pode ser útil para alguém? O Senhor está nos dizendo aqui que quando a gente faz algo para aqueles que está precisando, para aqueles que são a Bíblia quis dizer pequeninos, são aqueles, né, que estão carecidos de ajuda, que estão precisando da nossa ajuda. Eu não digo pessoas que às vezes querem explorar, né, querem aproveitar, são pessoas que já receberam muitas ajudas e não valorizaram. Mas eu digo aquelas pessoas que passam perto da gente, ou às vezes a gente fica sabendo que chega até a nós a necessidade, e às vezes a gente não fica muito preocupado, ou fala assim, ah, eu tenho muitos problemas já, sabe? E a solução, muitas vezes, dos seus problemas está em você ajudar o próximo. Quantas vezes eu estava em momentos assim muito ruins da minha vida, muito ruins mesmo. E sabe qual que foi assim o gatilho que o Senhor colocava na minha frente?
era de ajudar as pessoas, era de fazer algo, e às vezes as pessoas estavam passando por situações assim, idênticas à minha, e muitas vezes o Senhor pedia para mim, para eu deixar o meu problema de lado e cuidar do problema do outro, enquanto isso ele cuidava do meu. Então, nos últimos tempos, a gente sabe que a Bíblia fala que o amor de muitos vão se esfriar, mas não o teu, sabe? Cuidado para que você não fique muito cético e muito assim frio com as pessoas, a ponto de viver só à base de críticas. E se elas precisarem, você passar a informação para frente, achando que isso é para uma outra pessoa, para quem tem o dom, para quem, sabe? Às vezes você passa perto de alguém, um morador de rua, e você acha, vê todos os problemas que ele pode estar passando, você rejeita, acha que ele está com cheiro ruim, mas você pode fazer alguma coisa, você pode comprar, sei lá, um pastel, uma marmita, você pode falar do Senhor para ele, porque você já tem o Senhor muitas vezes, e muitas vezes você passa como se nada tivesse acontecido. Ou você sabe de uma família que está passando por um momento, talvez até na sua própria família, sabe? Você sabe que a pessoa está passando por um momento difícil, seja sensível às pessoas do seu lado. Isso é muito mais importante do que, às vezes você pensa que eu preciso cuidar da minha vida, eu preciso cuidar da minha vida. Tudo bem, você pode cuidar da sua vida, você deve cuidar da sua vida, mas não deixe de olhar para o seu lado. Olhe para o lado, sabe? Às vezes a gente tem um foco muito grande, né, de julgar, de olhar para essa pessoa está sofrendo porque colheu isso. Não é o nosso papel fazer isso, sabe? Mas é o nosso papel que o Senhor está falando, é levar um copo d'água, um alívio, uma palavra de consolo, não fazer com que aquela pessoa fique pior ainda, porque vai chegar os últimos dias em que a Bíblia está falando aqui bem claro que o Senhor vai julgar as nossas ações. Ele vai julgar o que nós fizemos, se nós vivemos só para nós aqui, só para a gente ficar construindo coisas. Ah, eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu preciso daquilo outro, minha casa, minha família, meus filhos, meu esposo, meu... E sabe, o Senhor fala, filho, olha para o lado, olha para o lado. Será que se você tentasse pensar em como que está seu vizinho uma hora dessa, como que está o seu vizinho lá, de repente você só vê brigas lá, você ouve brigas na família deles lá. Mas e se você começar a orar por eles? Ou você é daqueles, aquele lá, sabe, só briga esse pessoal aí do lado, mas comece a orar por eles, de repente. É isso que você pode fazer. Ou às vezes você pode fazer uma visita para uma pessoa que está enferma, ou fazer uma visita para uma pessoa que às vezes não recebe ninguém na sua família, que é sozinho. Tem pessoas nesse momento muito sozinhas, sabe? Que não tem ninguém na vida. Ninguém. Tem pessoas que moram sozinhas. Ah, Dai, mas provavelmente essa pessoa ela está vivendo assim porque vai saber o que ela fez. Não é o nosso papel fazer isso. O Senhor fala que a gente tem que fazer isso a essas pessoas mais pequenas, que são aqueles que mais estão precisando nesse momento. Não é o nosso papel julgar. O nosso juiz é o Senhor, é Ele que vai julgar todas as coisas. É Ele que vai colocar na ponta do lápis se essa pessoa é merecedora ou não merecedora. Então, eu creio que isso é uma estratégia de Satanás, sabe? Para que a nós vivamos muito preocupados com a nossa própria vida, com os nossos próprios problemas. E o Senhor tem falado muito isso, sabe? Para que eu fale aqui. Eu sei que às vezes não é nem o que a gente queria ouvir, sabe? A gente queria ouvir muitas outras coisas, mas eu não vou falar aquilo que eu penso, eu vou falar o que o Senhor está falando para eu falar. Então, o que Ele quer é que você se importe mais com as pessoas, porque Ele morreu na cruz pelas pessoas, por elas, por nós, por aqueles que precisam. O Senhor disse que Ele não veio para os sãos, Ele veio para aqueles que estão precisando, para os deprimidos, para os abatidos, por aqueles que estão presos, por aqueles que estão, sabe, carentes de ajuda. Então, o Senhor vai nos cobrar isso, vai nos cobrar. Olha o que ele fala aqui. Estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. A justiça de Deus, ela é
ela é diferente da dos homens. O Senhor vai julgar todas as nossas motivações, tudo aquilo que nós fazemos por Ele. Porque se Ele estivesse aqui na Terra agora, Ele estaria pensando em ajudar as pessoas, em fazer algo para tirar as pessoas do inferno. Porque todos os dias morrem pessoas, todos os dias morrem pessoas. Então a gente tem que demonstrar o Senhor Jesus com as nossas atitudes, com a nossa forma de reagir, de agir. Eu não digo pessoas que já ouviram, e eu digo atos de amor, sabe? Junta útil ao agradável, junta a presença do Senhor na sua vida com um ato generoso, com um ato de bondade. Comece a orar assim, Senhor, coloque alguém. O Senhor sempre vai colocar. Se você se importar com o reino e pedir isso para o Senhor, Senhor, coloque alguém no meu caminho, é impossível o Senhor não colocar. Se você ele vê que você tem esse desejo, ele vai colocar a pessoa no seu caminho para você abençoar e ser um porta-voz dele aqui na terra. Então, ore ao Senhor pedindo para que o Senhor coloque pessoas no seu caminho mesmo, e use os seus lábios, use as suas mãos generosas, use o seu bolso muitas vezes, o seu tempo muitas vezes, que você possa entender que a sua vida, a resposta para a sua vida melhorar, para ter mais alegria, mais satisfação, está em você olhar para o lado, olhar para o outro, olhe para o lado. Será que tem pessoas que você agora nem imagina, mas que precisam muito, talvez, só de um abraço, só de uma mensaginha sua falando assim, oi, olha, estou aqui. Talvez alguém do outro lado da sua rua, que você está só criticando, mas às vezes, se você ouvir o Senhor, ir lá, falar, olha, eu sei que você está passando por problema, mas se precisar de alguma coisa, uma oração, eu estou aqui. Não fique se achando a pior pessoa do mundo. É você mesmo que o Senhor quer usar. Não precisa de ter grandes dons, nada disso. Só precisa ter um coração amoroso, tá bom? Que Deus te abençoe com esse dia e saiba que o Senhor conta com você. Ele conta com você. E lá, quando o Senhor voltar, ele vai falar: venha, filho amado, porque eu tive fome e você me deste de comer, tive sede e você me deste de beber. Tudo isso é cuidado pelos outros, por aqueles que mais precisam, por aqueles pequenos que precisam de nós. Quero orar por você para que você receba essa mensagem de todo o seu coração e pratique ela. E veja o cuidado do Senhor chegando na sua porta, porque você está buscando primeiro o reino de Deus. E as outras coisas vão ser acrescentadas em nome de Jesus. Você crê nisso? E quando você começar a cuidar do que é dele, ele vai cuidar do que é teu? Que é teu não, do que é nosso. Porque o Senhor, as coisas nossas são dele, né? Tudo dele, tudo para ele. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, eu quero abençoar essas pessoas que estão do outro lado, Senhor, com o desejo de ser útil, Senhor Jesus, útil. Use a vida delas, Pai, da forma e da maneira que elas se colocarem dispostas a isso, Pai. Eu abençoo cada uma delas, Pai. Em nome de Jesus, amém. Fique com Deus e uma boa semana para vocês. Até o próximo vídeo.